Bom, boa noite a todos. Boa noite. Uma pergunta que sempre a gente pode fazer, né, quando estuda a palavra de Deus, é qual é a diferença da pregação da verdade presente para a verdade? A gente tem insistido nisso, né? Nenhum dos que estão aqui, nenhum de nós foi chamado para pregar a verdade. Nenhum de nós foi chamado para pregar a verdade. A verdade presente. Nós somos chamados para pregar a verdade presente. E o que é a verdade presente? A verdade presente é o que a gente tem visto ao longo dos anos, ao longo dos estudos que se faz, né? Essa é a poderosa diferença entre a mensagem cristã e a verdadeira mensagem cristã para os dias de hoje. Se Noé vivesse na nossa época, Noé não conseguiria pregar em nenhuma igreja. Por quê? Porque Noé tinha uma verdade presente que não agradava a ninguém. Naquela época, né? E a pregação de Noé qual era? Vem a destruição, vem o dilúvio. Era a mensagem que o povo precisava ouvir naquele momento, né? E nada nem ninguém desviaria Noé da sua missão. E nós então temos, né, a missão de pregar a verdade presente. Por quê? Porque é a única verdade que vai fazer frente ao inimigo nos dias de hoje. Então, por exemplo, você abre a Bíblia, o inimigo não se preocupa. O inimigo vai se preocupar no momento que você começar a pregar a verdade presente. Isso a gente vê, por exemplo, no livro de Lucas. O livro de Lucas, a gente já estudou um pouco aqui, não é o tema de hoje, apenas para fazer uma introdução, né, que nos deixa assim bem claros em relação à nossa missão. No livro de Lucas, diz o texto que Jesus falava na sinagoga e todos os louvavam. Então, cada vez que Jesus começou a ler o livro de Isaías, e ao ler o livro de Isaías, ou seja, ele abriu a Bíblia, começou a pregar a Bíblia, dizendo, né, do livro de Isaías, que apontava para a vinda do Messias. O Messias que curaria os coxos, né, que curaria os paralíticos, que daria vista aos cegos, que libertaria os presos. Enquanto ele dizia isso, que ele lia, o que acontecia? Todo mundo na igreja, amém, aleluia, glória a Deus, todo mundo feliz. Daqui a pouco Jesus diz o quê? Hoje se cumpriu essa escritura entre vocês. O que aconteceu? Quiseram matá-lo. Tá? Então, enquanto você abrir a Bíblia e apenas pregar a Bíblia, que já é uma dificuldade nos dias de hoje, certo? Porque infelizmente a esmagadora maioria não prega a Bíblia, abre a Bíblia, mas fala outra coisa, né? Enquanto você abrir a Bíblia, o inimigo não está preocupado. Acredite, ele vai se preocupar quando você começar a pregar a verdade presente. Por quê? A Bíblia diz que o diabo desceu com um grande poder. E o diabo, ele hoje está trabalhando forte com o vinho de onde? Babilônia. Vinho de Babilônia. E aí você pare para pensar, o diabo trabalhando com o vinho de Babilônia. Aí você vai para as bodas, Jesus deixou o melhor vinho para quando? Final. Para o final. O que vai enfrentar o vinho de Babilônia, é esse vinho que Jesus deixou para o final, que é o quê? As profecias. Então, eu gostaria de convidar vocês para abrir as Bíblias, quem gosta de acompanhar, no capítulo 23 do livro de Mateus, 23. E o livro de Mateus, obviamente, né, o capítulo 23 vai falar um pouquinho sobre a introdução, antes que ele dê o grande sermão profético dele, que era o sermão profético, onde ele anuncia a vinda dele. E Jesus, falando da vinda dele, né, deixa uma coisa assim bem latente, que tem tudo a ver com os dias de hoje, né? A Bíblia diz que Jesus ia saindo do templo e os discípulos, os membros da igreja, chegaram para mostrar para ele a beleza da igreja. Tudo o que acontece hoje, as pessoas estão preocupadas com o quê? Com os templos. Com o templo, com a igreja, com a beleza da igreja. E Jesus está mostrando o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra. Mas por que não ficaria pedra sobre pedra da igreja de Deus? Porque confundiram as coisas. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a
Verdade vos libertará. Não diz conhecereis a igreja e a igreja te libertará. Diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que o inimigo fez? O inimigo fez parecer que a igreja é um templo. Então se eu estou no templo, eu estou na igreja. E está errado, né? Nós somos a igreja. Jesus quer pedras vivas para compor a igreja dele. Por isso ele chamou Pedro de quê? Pedrinha. Pedra. Tu és uma pedrinha, né? Uma pequena pedra que compõe a grande igreja do Senhor, né? Então, Mateus 23, vamos pegar, né, a introdução. Lembre-se, Mateus 23 vem, obviamente, antes do sermão profético de Jesus, e ele está preparando o terreno para isso, né? Então, começa. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, os escribas e fariseus, eles eram, por assim dizer, os representantes ou aqueles que substituiriam Moisés. Deveriam ser, né? Liderança. Então, é como se ele estivesse dizendo: olha, na cadeira do líder estão os escribas e fariseus. Agora, os escribas eram os que escreviam a lei, que escreviam a Bíblia. E os fariseus eram os sacerdotes, os líderes da igreja. Tá? Então, ele está falando de quem? Da liderança. Agora, olha o que ele diz: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Agora, tenham em mente o seguinte: um texto bíblico não pode eliminar outro. Por exemplo, você não pode ler isso aqui errado e achar simplesmente que está dizendo o que você lê por conta de não considerar outra palavra de Cristo. Veja, ele diz: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Não, muitas coisas que os fariseus diziam estavam erradas. Então, quando Jesus diz observar e praticar tudo o que eles disserem, que estiverem em conformidade com a palavra. Então você observa e pratica tudo que o líder, o pastor, o sacerdote, seja ele quem for, disser, mas desde que esteja ancorado na palavra, certo? Por isso Jesus diz que ele era o fundamento. Então conhecereis de novo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o que ele disser não é verdade, fora. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então quando César, quando um líder, seja ele quem for, te pede algo que confronta a palavra de Deus, que está contra a palavra de Deus, você tem autoridade de Deus para dizer o quê? Não, aqui não, aqui é a autoridade de Deus. Como por exemplo, alguém amanhã vai querer obrigar você a guardar o domingo. O que você vai dizer? Não, eu guardo o sábado. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, então eu posso, por exemplo, furar um sinal vermelho? Posso? Não. Por quê? Dá a César o que é de César. Então as leis municipais de qualquer estado, enquanto não confrontam a lei de Deus, nós temos que ser bons cidadãos e dar exemplo. Mas quando confronta a palavra, aí nós temos que dar honra a Deus, ficamos com Deus, né? 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. O que os fariseus faziam? Isso é a verdade. Os fariseus diziam, por exemplo, que em dia de sábado você não podia dar mais que 1000 passos. Isso era o quê? Tradição, nada a ver com a palavra de Deus. Os fariseus diziam que não se podia levar nenhum peso no sábado. Então, aí que você se levasse a Bíblia para algum lugar. Farisaísmo absoluto. Por isso que Jesus, quando curou aquele paralítico, disse o quê? Toma o teu leito e vai para tua casa. Por que ele mandou pegar? Jesus podia simplesmente dizer, ó, vai para casa e deixa o leito aí, para mostrar exatamente o absurdo que os fariseus faziam. Será que isso mudou? Será que hoje nós não temos líderes fazendo essa mesma coisa? Eu me lembro, por exemplo, de pastores que quando havia reunião, por exemplo, como lá na casa da Jane, a gente vai lá,
todo mundo come, todo mundo brinca. O dia de sábado não é um dia para ficar todo mundo de cara fechada. É um dia alegre, é uma festa para o Senhor. Por isso Moisés, quando dizia, né, para o faraó, libera o povo para nós darmos uma festa ao Senhor. O sábado é um dia para ser alegre, é um dia para a gente estar feliz, né? Agora, claro, obviamente que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o meu coração tem o sábado como um tesouro de Deus, se o meu coração tem a palavra como um tesouro, é aí que eu vou querer estar. Agora, você não lê a Bíblia, você não exercita as coisas de Deus, não vai gostar. É como agora, se nós sairmos aí nos bares e tentar trazer gente aqui para estudar a Bíblia, eles vão dizer o que para nós? Vocês são tudo loucos, vocês estão pensando, imagine. Da mesma forma que nós não nos agradaríamos de estar aonde? Né? Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E aí, claro, a ideia que se tem é que, bom, eu não gosto de ler a Bíblia aqui, mas lá no céu eu vou gostar. Não vai gostar, não vai. Você vai sair da sepultura do jeito que entrou. Se você não gosta de ler a Bíblia hoje, se você não gosta das coisas de Deus hoje, você não vai gostar do céu. Então é a misericórdia de Deus que finalmente faz com que pessoas não vão para o céu, porque elas não gostariam. Imagine como se sentiriam essas pessoas que gostam de bebida alcoólica, que gostam de tudo que é ruim, se nós obrigássemos eles a ficar aqui. Eles iam ficar malucos. Eles iam dizer, não, então eu vou para qualquer lugar, menos aí. Então é a misericórdia de Deus que faz com que pessoas sejam destruídas finalmente, porque elas não gostariam do céu. Ele vai chegar lá, vai procurar um bar e não vai achar, não é? Então, de forma simplista, onde estiver de novo o teu tesouro, aí vai estar o teu coração, não é? Então, hoje não é diferente, né? As pessoas, por exemplo, o dia de sábado, que é o dia do Senhor, virou um dia ruim. Porque você vai, não, de manhã eu vou na igreja, certo? Aí tem que estar lá. Convenhamos, o sermão na maioria das vezes é insípido na maioria das vezes, porque infelizmente os pastores hoje não estudam a Bíblia, eles estudam psicologia, eles estudam qualquer coisa, menos a Bíblia mesmo. E aí, claro, o sermão é vazio, é cansativo, né? As pessoas vão na igreja, elas cansam logo. Eu me lembro de uma garota, que ela foi, era a igreja católica, mas não faz diferença, porque hoje, infelizmente, né, a Babilônia está em todo lugar. Eu me lembro que eu trabalhava com uma garota, e ela chegou na segunda e me dizia, Rogério, ela falou, ficamos com uma vergonha. Já ouviram falar da missa do galo? Ela falou com uma vergonha, falou, o que houve? Não, nós fomos na missa do galo e parece que essa missa demora bastante, né? Começa meia-noite, não sei e tal. E foi a sobrinha dela de 4 anos, foi junto. E começaram e aquilo, daqui a pouco diz que a menina ficou de pé assim no banco e gritou, isso aqui não vai acabar nunca. Imagina, ela só confessou o que muitos que estavam ali gostariam de ter confessado, né? Porque você vai e acaba ficando ali, mas é um fato que Jesus pregou quanto? Um dia inteiro. Esqueceram até de comer. Então, obviamente que a palavra de Deus não é ruim. A gente deveria gostar de estudar a palavra de Deus, gostar de ouvir, né, a verdadeira palavra de Deus. É verdade que tanto o que fala quanto o que ouve tem que estar inspirados por Deus. Não adianta nada, né, o homem estar inspirado por Deus e falar se os ouvidos não estão purificados, né? Como dizemos, o sujeito gosta da confusão, ele não vai gostar, né, da pureza e santidade das coisas de Deus. E da mesma forma quem fala, se a pessoa não está buscando, não está estudando, ela não tem o que comunicar. E nessa, obviamente, ela cansa as pessoas, não é? E se torna realmente cansativo, né? 5. Fazem, 23:5, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Sabe o que quer dizer isso? A palavra de Deus dizia, né, que era para escrever a lei do Senhor
né? E gravá-la nas portas, na testa, etc, etc e tal, né? Eles escreviam textos da Bíblia, costuravam na roupa, e aí onde eles iam para mostrar que eram santos, para mostrar tudo, para mostrar para as pessoas. Quando eles iam dar o dízimo ou a oferta, eles iam fazendo uma barulheira na frente, até, né, com ataúdes, tocando, batendo, para o povo ver. Por isso que aquela viúva foi bem escondidinha com as 2 moedinhas, porque ela só tinha aquilo. Eles davam um monte de dinheiro, mas tudo roubado, aquela confusão do templo. Lembra? Jesus falou: não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Eles faziam toda aquela confusão. Eles criaram, para vocês terem ideia, eles criaram o dinheiro, que era o dinheiro do templo, o ciclo. Então o Eduardo ia lá, levava uma ovelha, porque ele queria sacrificar, ele queria fazer o que Deus pedia. O sacerdote olhava a ovelha dele e dizia assim: olha, essa ovelha não serve, né? Porque você não ia questionar o sacerdote. Alguém questiona o pastor hoje? Não, o pastor falou, ele é lei, que é um erro, não deveria ser assim, né? Mas, então, desculpa, como é que é o nome da tua neta? Sofia. Olha só, Sofia, que absurdo que eles faziam. Eles pegavam, por exemplo, a ovelha, o Eduardo levou a ovelhinha, e ela tinha que ser toda branca, toda purinha. Aí o sacerdote olhava e dizia assim: não, essa aqui não serve, né? Tá, mas o que eu vou fazer? O Eduardo tinha andado 300 quilômetros para levar. Ele dizia: daí o que eu faço? Não, vamos fazer o seguinte: você me dá mais R$200, certo? Tem que ser ciclo, vamos colocar um exemplo hipotético, vai me dar 200 ciclos, e aí eu vou te dar uma ovelha que serve, e essa aí você deixa como troca aí para nós. Tá bem. O Eduardo fazia troca, só que o Eduardo, quando ia dar o dinheiro, tinha que cambiar também, e aí já levavam mais um troco ali, ou seja, no câmbio eles já pegavam mais, né? Aí o que acontecia? Você ia lá, ia sacrificar e tal, e, né, ficava lá no curral a ovelhinha. Daqui a pouco vinha a Sofia com outra ovelhinha, e ele dizia o que para ela? Essa ovelha não serve. Aí ele ia pegar a ovelha do Eduardo, trazia do Eduardo, trocava e assim, entende? Olha a confusão que se fazia. Então, isso a gente pode imaginar que mudou. Não mudou, né? Hoje você é tijolinho santo, é toalhinha santa, sabão santo, tudo, vale tudo. É uma disputa para ver quem consegue fazer uma coisa mais absurda, né? Para roubar literalmente o povo de Deus, né? As pessoas que não conhecem água santa, né? Eu vi recentemente um pastor que ele e a, entre aspas, pastora, vendiam ar santo. Então eles enchiam o balão de ar, fechavam e vendiam, daí o balão, quer dizer, aquele que levou uma facada, vendeu as partes com sangue, que era... né, Santiago. Então não é preciso ser muito cristão para ver o que está acontecendo. Aquela época era ruim, está muito pior, e a gente não força nada aqui não vai pensar que está forçando aqui não, porque é só olhar. E hoje nós imaginamos, por exemplo, que a igreja escolhida por Deus está diferente. Não está. Estão investindo em armas, estão investindo na bolsa, tem um monte de dinheiro investido lá para o ano 2040. E se Cristo vier no ano 2030? Não estou dizendo que ele vem, mas se ele vier, o que vai ser daquele dinheiro todo lá? O dinheiro tem que ser investido para quê? Trazer almas, é para obra, é para isso, não é para outra coisa, né? Agora, eu fico investindo em armas. Bom, não precisa ir muito longe, né, para ver que tem realmente muita coisa errada, né? Então, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. É curioso isso, né? Eu me lembro, por exemplo, a gente sempre tem que ter muito equilíbrio, né? Eu me lembro de um irmão, nós, na época que a gente estava na igreja, né, na Claudete, tinha um irmãozinho que ele era praticamente surdo. Então, obviamente, ele chegava, mas ele muito prático. Ele chegava e dizia: quem vai pregar? O Gel tal? Não, estou indo embora. Chegava: quem vai pregar? O pastor tal? Estou indo embora. Não ficava. A gente achava meio absurdo na época, mas ele não ficava. Ele dizia: não, eu não perco tempo. Ele virava, fazia questão, bem, sabe, de idade e tudo.
Aí, quando agradava uma pessoa que ele... Mas ele gostava do sermão firme, ele não queria ser, né? Ah, vai pregar... Ah, não, agora eu vou. Ele lá na frente, você lembra dele, o pai do Neri? Você conheceu ele, né? Ele sentava bem na frente, mas por quê? Porque ele era surdo, tadinho. Então ele sentava na frente porque ele não via agora, né? Essa ideia de que senta lá na frente, não, tem um estacionamento específico para o pastor. Não, o pastor senta aqui à frente. Tem que acabar isso. O pastor, aquele que quer ser líder, ele tem que servir. Às vezes as pessoas dizem, irmão Rogério, não quero. Não quero. Por quê? Veja, se qualquer pessoa quiser ser líder, ele tem que aprender a servir. O melhor tem que ser para o membro, não para o líder. Vejam, por que a Santa Ceia, o ancião, o próprio pastor, né? Por que eles ficam por último? Por quê? Quando Jesus transformou todo aqueles 5 pães e os 2 peixes, comida para todo mundo, quem comeu por último? Jesus. Por último foi Jesus. E os discípulos todos. Então, comeu todo o povo, depois os discípulos e depois Jesus. E olha que impressionante como Jesus mostra lições para nós, assim, impressionantes. Na Santa Ceia que Jesus ordenou, ele levantou o suco de uva e disse o quê? Nunca mais vou beber esse suco até que vocês estejam comigo no céu. Olha o jejum que Jesus está fazendo do suco que ele mais gosta. Ah, Rogério, como é que ele mais gosta? É simples. Ele tomava suco de uva. Por que ele gostava do suco de uva? Não só porque era o emblema do sangue derramado na cruz. E ele está fazendo esse jejum, mostrando exatamente isso, né? Abstinência, mostrando para a gente, né? Lições que de outra maneira a gente nem imagina, né? Então, E se tiver na igreja, nunca vai aprender. Não é dito isso. infelizmente, né? Versículo 6, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Será que isso mudou? Eles gostavam de ser chamados de mestre, de pastor. E hoje? Mesma coisa. Hoje, ai de você se chamar um pastor de irmão. Cuidado. E aí é o quê? Eu tenho título de... Não, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Não, eu sou bispo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Coloca-se títulos para si mesmos, né? Mas eu quero título. Mas eu não quero o quê? A responsabilidade. Eu só quero o título. Eu quero ser chamado de pastor, de apóstolo, disso, daquilo. Títulos e mais títulos. Quando, infelizmente, a Bíblia está dizendo, não queira ser chamado de mestre. Não queira ser chamado de pastor. E claro, às vezes a gente até acaba, você vai para um lugar, pastor Rogério, irmão. Mas às vezes não tem jeito, a pessoa parece que, né? Então, somos irmãos, todos irmãos e pronto, né? Não há necessidade absoluta disso. Claro que isso mostra o quê? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Então, infelizmente, está tudo de ponta cabeça. E aí a gente tem dificuldade, claro, por quê? Porque, no final das contas, a impressão que dá é que tudo que a gente fala está contra o que a igreja está fazendo, mas infelizmente está aqui, está escrito. Nós somos o povo do quê? Do está escrito, povo da Bíblia. E onde você abre a Bíblia, você vai encontrar Deus mostrando uma realidade para nós. O tempo que nós vivemos é o tempo do Elias moderno, é o tempo de João Batista. Qual era a missão de João Batista? Qual foi o problema de João Batista? O problema de João Batista, entre aspas, é que ele não ficou quieto. Ele foi lá e falou o que para o rei? Não te é lícito estar casado com essa mulher. Repreendeu o pecado. E o que fez Elias? Não fez a mesma coisa com Acabe? Por conta de Jezabel? Né? E mais, desafiou todos os falsos profetas. Então, se nós somos o povo da verdade presente, nós temos que ter a coragem de desafiar o que está aí. Por quê? Alguém vai dizer, escuta, mas espera aí, né? Quem te deu autoridade para isso? Nossa autoridade está onde? Onde está a nossa autoridade? Na Bíblia. Na Bíblia. A única pergunta é, peraí, mas está escrito ou não? É só isso. Como é que Jesus enfrentou o diabo?
Eu acho, não, viu, vou ver o que o pastor... Não, está escrito. Nós temos que ter essa arma e saber usá-la. Diz a própria palavra, né? Que desde a meninice conhece as sagradas letras que te podem fazer sábio para a salvação. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem o quê? De que se envergonhar. De que se envergonhar. Por que não vai se envergonhar? Porque maneja bem a palavra da verdade. Não é para manejar só, é para manejar como? Bem. E o que é manejar bem a palavra? Verdade presente. Isso é manejar bem a palavra, né? Nós temos essa nossa missão. Rogério, só um minutinho. Uma pessoa me falou para mim que eles iam fazer a escola sabatina com a roupa de caipira. E daí eu falei, mas põe arremendo, essas coisas, e trazendo muito para dentro da igreja, né? Tá normal para eles, então. Né, irmã Jane, infelizmente isso é pouco. Né? Porque alguém diria, mas qual o problema? E isso é bem colocado. Qual o problema de se ir vestido de caipira? Lembre-se, festa junina. Então, primeiro, festa junina, em honra ao Deus Juno, certo? De onde vem o mês junho, né? Ou festa de São João. Quem é São João na história? É um demônio pagão que se passou, certo, por João. Assim é com a Diana dos Efésios, ou Semiramis, que virou Maria, né? Pedro, que em realidade é o chamado Deus Mercúrio, Paulo, e assim vai. Todos os deuses pagãos, né, da antiga Grécia foram incorporados, entre aspas, ao pseudo-cristianismo, e aí as pessoas não fazem ideia do que estão fazendo, infelizmente, né? Normal. Virou normal. Trazendo muito dentro da igreja. Sim. É normal. Infelizmente, né? 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber quem? O Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, simples e direto, né? Quem é o líder aqui? Quem é o líder? Cristo. Ninguém é o líder. É claro que um irmão ou outro acaba, né? Nesse caso hoje, o Rogério Buzzi passando o tema, amanhã é outro, depois é outro. Isso não tem problema nenhum. O apóstolo Paulo diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas aí eu me posicionar como líder, não, isso ninguém. Inclusive, é outra coisa que a gente tem que entender. Por que está tudo realmente complicado? Hoje, quem é o mestre? Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quantas igrejas tem que ter? Uma só. Cristo não é adúltero. Jesus não é adúltero. Jesus não tem um monte de mulher. Será que Jesus tem 5.000 mulheres? Só no Brasil, 5.000 igrejas. No mundo, 45.000. Será que Jesus tem tudo isso de esposa? Obviamente que não. Cristo tem uma igreja. Qual é a igreja dele? Qual é? A igreja que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, quais são as duas características da igreja, da esposa de Cristo? Guarda os mandamentos e o que mais? Tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10. O que é? Amém. E o que é o espírito de profecia? O espírito de profecia é o espírito profético. É aquilo que João teve, Daniel teve. O que é o espírito profético num primeiro momento? Alguém vai dizer, Ellen White. Não. A senhora White contém o espírito profético. Certo? Ela contém, mas ela não é o espírito profético. A igreja se apoderou disso, a igreja adventista, infelizmente, e fez dela uma Maria para os adventistas. Está errado. Ellen White tem o espírito profético, que é só ler os livros dela. Não precisa acreditar em mim. Irmão Rogério, vai ler. Não tem que discutir, né? O que Filipe fez? Filipe foi buscar Natanael. Onde Natanael estava? Debaixo da figueira, orando. O que aconteceu? Ele chegou e disse assim, achamos o Messias. Quem? Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que ele disse? Vem ver.
Ah, Ellen White, vocês falam dela, vem ver, não precisa discutir, pega um livro dela e lê. Né? A pessoa diz assim, não, mas vocês só falam dela. Não, eu não falo. Comento hoje, mas vocês veem que eu abro a Bíblia e vamos na Bíblia. Não é necessário a senhora White quando você conhece a Bíblia. Agora, é um fato, da mesma forma que nós estamos aqui, tendo o privilégio de explicar algumas coisas, é o que ela faz. Muita gente abre aqui e não entende nada, e daí? Tem que ter alguém que os ajude. Os livros dela fazem isso. Agora, a igreja de Deus na terra tem o espírito profético. O que é isso? É entender, como Jesus disse, Mateus 24, logo à frente disso aqui. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Do que estamos falando? Profecia. Jesus disse o quê? Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta? Daniel. Profecia. O que falou o profeta Daniel? Quem lê, entenda. Para entender Daniel tem que ter o espírito profético. Senão não vai entender. E hoje é outra coisa que a igreja e muitos movimentos leigos, infelizmente, estão se perdendo. Por quê? Não, eu sou historicista. A senhora White disse que as 7 cabeças são 7 reinos. Não se discute isso. Agora, o anjo em Apocalipse 17 está dizendo que são 7 reis. Eu tenho que pegar essa luz nova e receber, porque ela não está derrubando a luz antiga. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Profecia não é estanque. Aconteceu, vai acontecer de novo. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois desta vão acontecer. Então a profecia ela se cumpre pelo menos 3 vezes. E aí como é que nós vamos entender isso? Espera aí, mas a senhora White escreveu... Calma. A senhora White escreveu que as 2 testemunhas de Apocalipse 11 são a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Concordo. Agora, cuidado, eu vou parar aqui, eu não vou estudar mais, porque ela disse isso. Vejam, me empresta a caneta um pouquinho, qualquer uma. Né? Vejam, irmãos, o que é a verdade presente? Quer ver? O que eu tenho na mão? O que é isso? Uma caneta. Isso é verdade, certo? Verdade. O que é isso aqui? Uma pedra. Então, peraí, caneta... Verdade presente, com uma pedrinha em cima, certo? Eduardo, que cor é? Parece lilás. Lilás. Pergunto, deixou de ser caneta? Não. Deixou de ter a pedrinha? Não. Lilás, verdade presente, certo? Agora, eu vou... Isso aqui é uma tampa? É? Pode tirar? Pode. Ok. Tem tampa, Léo? Tem tampa? Caneta sem tampa. Então, agora, coloquei. Tem tampa agora? Tem. É a mesma coisa. Então veja, não deixou de ser caneta, a verdade não foi jogada por terra, ela acrescentou luz aqui sobre a pedrinha, ele acrescentou luz mostrando a cor, né? Ele acrescentou outra luz dizendo que tem uma tampa que eu posso tirar, e a irmã talvez dissesse, escreve azul ou escreve preto, se ela visse escrever. Nada derrubou a primeira verdade, que ela não deixou, em nenhum momento deixou de ser caneta. Isso se chama verdade presente. Ah, mas espera aí, mas o irmão disse que é caneta, então não pode ser lilás. Entendem o que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja se prende à história, e aí eu pergunto de forma muito simples, para isso ficar bem didático. Apocalipse 11, por exemplo, eu só vou ler, não preciso ir até lá, meus irmãos, não vou, eu só vou ler rapidinho. Vejam só, todos aqui podem responder de forma simples. Olha só, falando das 2 testemunhas de Apocalipse 11, por exemplo, diz assim, ó: estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Quem fez isso? Quem foi que fechou o céu para que não chovesse nos dias da profecia? Elias. Quem fez isso? Elias. Pergunto. Quando você lê isso aonde? Da onde você lê isso? Da onde? Da Bíblia. Então derrubou o que a senhora escreveu? A testemunha é a Bíblia ou não é? É. Mas não está relatado claramente aqui Elias? Então agora eu vou dizer, não pode ser Elias porque ela disse que é o Novo e o Velho Testamento? Está errado.
Não deixou de ser o Novo e o Velho Testamento, mas agora ficou mais limpa a profecia, ficou mais específica. Um exemplo, outro. Você pergunte para qualquer pentecostal ou evangélico, onde está Jesus hoje? O que ele vai responder? No No céu. céu. Não é isso que ele responde? Sim. E nós? Santíssimo. Onde? No seu Amém? Derrubou a ideia de que está no céu? Não, mas nós somos mais específicos. Está no Santíssimo. Não é assim? É. Isso se chama o quê? Verdade presente. Espírito profético. Aí, com o espírito profético, você consegue responder perguntas que outros não conseguem. Apocalipse 5. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E agora? Vocês falaram que está no céu, mas não está. Está dizendo que não está. Está dizendo que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Onde é que ele está, afinal? Evaporou. Veja que é um desafio para o cristão. Mas quem consegue responder isso? O povo da verdade presente. Porque o povo da verdade presente volta para Apocalipse 1 e vai dizer, está aqui, ele estava no santo. Por isso que ele não estava nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Porque o santo, embora pertencente ao céu, não é o céu dos céus, que é para onde ele foi, né, no tempo indicado pela profecia. Não sei se me faço claro. Sim. Tá bem? Agora, claro, se a pessoa não estuda, né, se a pessoa não busca o espírito profético, não ora pedindo Deus, né, a Deus entendimento, não lê o Apocalipse, não entende, não tem jeito. Sigamos? Versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai. porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. Então eu não posso chamar o meu pai terreno de pai. É isso que está dizendo? O que está dizendo aqui? O que está dizendo? Ninguém sobre a terra. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai espiritual. Porque um só é vosso Pai espiritual. Que está onde? No céu. Então, será que isso tem a ver com a verdade presente hoje? Não. Me ajudem. Sim. Quem é que o mundo chama de pai hoje? Papa. 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 Papa quer dizer pai. Então, não chamem ninguém na terra de vosso pai. Então, o próprio termo papa, eu tenho que evitar usar. Aba, Pai. Mas e aí, como é que fala? Besta? A besta. Opa! Meu irmão, é a besta. Você quer o quê? Você quer que eu minta? Está falando mal do Papa? Não, falar mal é mentir. Tá falando a verdade. Falar a verdade é falar bem. Tanto é que Jesus um dia disse uma verdade, alguém veio e deu um tapa no rosto dele. O que ele disse? Né? Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Quer dizer, eu menti, mostra para mim que eu menti. Mas se eu falei bem, por que você me fere? Ele havia falado bem quando chamou os fariseus de filho do diabo. E agora? Vós sois filhos do diabo. Estava falando mal ou bem? Amém. Estava falando bem. Por que estava falando bem? Estava falando a verdade. Jesus nunca falou mal. Ou falou mal alguma vez? Se ele falou mal, ele mentiu. E ele não mentiu. Então vejam que está tudo trocado. Né? Tudo. 11. Porém o maior dentre vós será vosso servo. Que acabamos de falar. Né? Então, a pessoa que quer ser líder, ela tem que aprender a servir. E o que a si mesmo, vejam bem, o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, não, eu não levo desaforo para casa. Aprenda a levar. Porque se você aprender a levar desaforo para casa, você vai ser exaltado no céu. Eu te pergunto, você quer ser exaltado aqui e humilhado depois? Ou quer ser humilhado aqui e exaltado depois? O que você quer? Humilhado aqui e ser exaltado depois. Quanta gente reclama, ai Rogério, minha vida, agradeça a Deus. Tá difícil, agradeça a Deus. Quanto problema, agradeça a Deus. Alguma coisa certa você está fazendo, porque você está incomodando o diabo. Não é assim? A Bíblia diz o quê? Todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Não, minha vida está um mar de rosa. Cuidado que tem alguma coisa errada com a tua vida. Alguma coisa está errada. Porque o apóstolo Paulo não diz alguns, ou diz. Ele diz todos.
Todos que quiserem viver piamente. Então, agradeça a Deus quando tem problema. Eu tenho procurado aprender a orar assim. Dizer, Senhor, muito obrigado pelas dificuldades. Me ajuda a louvar o Senhor nas dificuldades. É muito fácil agradecer a Deus quando está tudo bem, né? Quando é que a gente agradece a Deus? Você tem um negócio, quando você fecha um negócio bom, aí você vai lá agradecer a Deus. Mas quando vem o problema, você já agradeceu a Deus? Que é o que a gente tem que aprender a fazer. Porque na maioria das vezes você está vencendo quando você tem problemas. Quando foi que Cristo venceu? Quando foi que ele realmente venceu? Na cruz. Se você olhasse para qualquer um que olhasse com os olhos materiais, diria isso. Esse sujeito aí perdeu tudo. Imagina, não tem cabimento, morreu como o pior dos pecadores, criminoso. E ele estava vencendo. Enquanto o céu estava, claro, com dor por ver, né, o comandante das hostes celestiais sofrendo, mas o céu estava alegre. A Bíblia diz que Deus agradou Moelo. E eu vi recentemente um pastor dizendo, está vendo? Deus agradou Moelo, como se Deus fosse bravo. Deus se alegrou com o sacrifício porque ele viu o resultado. Ele olhou para cada um de nós e disse, esse é o resultado daquilo. Então, Deus não olhava para o que estava acontecendo, Deus olhava para o que ia acontecer como fruto daquela morte. Por isso que Jesus pôde ali na cruz dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus olhava para cada um de nós. Mas aí, infelizmente, né, a gente não consegue ver a vitória quando as coisas estão difíceis. E precisa aprender a fazer isso, né? Então, diz o texto, né? E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, quem? Mestres da lei e fariseus. Escribas e fariseus, né? Mestres da lei e fariseus hipócritas. O que é hipócrita? O que é um hipócrita? Falso. Falso. Eram falsos. Chegavam para Jesus, escuta, né? Sabemos que tu és um mestre sábio, Eduardo, o senhor entende muito. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Uma mulher casou, morreu o marido, daí o irmão foi lá, casou de novo, casou, aconteceu com o sétimo, quando chegar no céu vai casar com quem? O que Jesus disse? O céu não se dará um casamento. Errais não conhecendo as Escrituras, porque no céu não se casa e não se dá um casamento. Mas qual que era o intento deles? Os saduceus que não criam na ressurreição, criaram uma armadilha para ele. E Jesus devolveu. Errais não conhecendo as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem a Escritura. Vocês nunca leram que diz a palavra de Deus, né, que serão como anjos, que não se casam, não se... Saíram humilhados. Quiseram se exaltar e saíram humilhados. Porém, aquela que deu 2 moedinhas, certo? Toda humildezinha, lá escondidinha, foi exaltada. Imagine só. Ela põe os 2 dinheirinhos ali e vai sendo bem quietinha. Jesus disse, na verdade, ela deu mais do que todos. E ela ouviu. Ele falou para ela ouvir. Quando ela, imagina a alegria dela. E olha só a exaltação também. Quantos sermões você já ouviu, por exemplo, como um apelo para dar oferta ou dar dízimo, porque os fariseus deram dinheiro? Mas já ouviram muitas vezes daquela que deu as 2 moedinhas. Então aí é que está. Quando Jesus disse que ela deu mais do que todos, realmente ela deu. Por quê? Como fruto, né, daquelas 2 moedinhas, olha quanto dinheiro não entrou para a causa do Senhor. Cada sermão pregado daquela senhora que faz com que uma pessoa se toque e dê dinheiro, está sendo botado na conta dela. Então ela deu muito mais do que todos mesmo. Imagine, 2000 anos de pregação aí. Sim. Possivelmente, né, pelo menos um dia, uma vez por semana, alguém em algum lugar do mundo prega sobre ela, né? Então, sim, imagine quanto ela não deu, né? Rendeu juros e, né? 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, e olha agora o peso disso, irmãos. Ó, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e o quê? E nem deixais entrar os que querem. Olha só que absurdo isso. Para pensar. Ele está dizendo o seguinte: ai de vocês padres, ai de vocês bispos, ai de vocês pastores, que vocês não entram, e o quê? E não deixam os que querem entrar. Por exemplo, vamos imaginar que a Sophie veio aqui hoje, né?
E ela gostou, vamos imaginar que ela gostou de alguma coisa que ela ouviu, qualquer coisa. Mas ela frequenta uma igreja. E aí ela, ai, gostei, isso aqui foi bom. Chega lá e diz assim, pastor, olha, eu ouvi lá. E aí o pastor vai dizer o que para ela? Não, não é bem assim. Cuidado com esses fanáticos loucos aí. Cuidado com esse povo. Não é ponto de salvação, cuidado. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Não está entrando e não está deixando ela entrar. E é assim que o diabo trabalha. Infelizmente, né, irmãos? É assim que o diabo trabalha. E aqui a gente tem exemplo bem prático, né? Bem fácil. Quanto tempo uma coisa que me alegra, irmãos, né? Para a honra e glória de Deus, né? Porque a gente está falando aqui de se humilhar, daqui a pouco tá. Para a honra e glória de Deus, irmãos, como é bom quando você ouve alguém que chega e diz assim: não, eu estou 30, 40 anos na igreja, eu nunca ouvi essas coisas. E é um fato. Pois não, Fernanda? Eu fiquei 15 na Assembleia e nunca ouvi. É assim. As pessoas dizem, não, nunca ouvi essas coisas. Mas de onde que está tirando essas coisas? Como é bom. Agora, experimenta ir lá para o pastor perguntar. Experimenta para ver. Não vai. Não. Ó, cuidado com esses fanáticos. Cuidado com esse povinho que você reúne em garagemzinha, aí 5, 6 gatos pingados. Cuidado com esse povo. Recentemente, um irmão chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu queria participar do congresso lá, do pessoal do ministério e tal. Ih, não vai lá, que aquilo lá é o povo de Bíblia. Aquilo lá é congresso de Bíblia. Pare para pensar, irmão, um pastor dizer para o outro: olha, não, aquilo lá é congresso de Bíblia. Sim, mas vai ser congresso de quê então? Se não vai ser de Bíblia. Vai ser de quê? Né? Onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Gente, se nós não gostarmos da Bíblia, eu não sei vocês, eu vou para um congresso porque eu quero aprender a palavra. Nem sempre a gente consegue também, porque né, muitas vezes está corrido, tem que ir para tem que, né, você tem que alimentar, mas é um fato. Se você vai, eu presumo que você vai para ouvir a palavra, não é? Pois não? Quando eu sempre fui católica, né? Fiquei 38 anos na minha vida, né? Me fizeram católica, né? Claro. Aí quando eu fui, a minha irmã, a caçula e a minha outra irmã, que eu baixinha, era adventista. Daí fui embora do país, aí fui também trabalhar. Mas, assim, a minha avó ensinava sempre que isso era a palavra de Deus, né? Mesmo que a gente não lia nada, mas eu sabia que era, né? Daí quando ela começou a me falar pra mim, né? Ela ia no culto e vinha e falava: olha, hoje eu vi isso aqui, eu falava assim pra ela: tá na Bíblia? Tá na Bíblia, bem? Ela é mito e eu era mizinha, né? Então, mito, ela vai pra cá. Aí ela me mostrava. Aí eu sempre fui muito sincera, sabendo que era a palavra. E quando ela me mostrava, acabou. E foi assim, sabe? Gradativo, né? Até me tornar adventista também. Mas por quê? Porque eu sabia que isso aqui era a palavra de Deus. Então eu sempre falo, até para minhas meninas, né? Aqui, por mais que mexeram ou não, é a palavra de Deus. Então, isso é importante. Amém. E tem isso também, né, que a gente fala, mas mexeram onde Deus permitiu que mexesse. Né? Não à toa, né, Apocalipse, ele diz claramente: aquele que acrescentará algo às palavras dessa profecia, eu acrescentarei a ele as pragas contidas nesse livro. E aquele que tirar, eu tirarei dele a parte da árvore da vida. Então, Deus já sabia que eu mexer e ele permite. Mas ele mesmo diz, né? Eu é quem digo ao mar, tá aqui, não passarás. Então ele repreendeu. O que é o mar? Povos, pessoas, não as pessoas, os povos. Eu mexer e tal, diz, pode mexer, isso aí que eu permiti, o que não. E embora, né, o inimigo mexa através dos seus instrumentos, Deus não vai permitir que ninguém se perca por conta, né, de algo que foi mexido. E ele mostra. Né, isso eu digo assim, sem nenhum medo, porque às vezes você está lendo uma coisa, né, como João 1, que a gente já leu, e outros textos, mas peraí, aqui parece que tem alguma coisa errada. Aí você vai buscar o original realmente. O original não, né? O original não tem, mas assim, os mais antigos, né, e tal, e você vê, por exemplo, foi traduzido errado, palavra que foi acrescentada. Então Deus mostra. Ele não vai deixar ninguém, né, perdido em relação a essas coisas, né? Basta orar, pedir, buscar e no momento certo ele mostra, né? Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas
sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Alguém gostaria de me explicar espiritualmente o que quer dizer devorais as casas das viúvas? Sabe o que quer dizer isso? Veja, nós podemos buscar sempre o físico, mas nós devemos buscar o espiritual. O que é uma casa da viúva, espiritualmente falando? Uma igreja sem marido. Essa é uma casa da viúva. O marido não está mais ali, certo? Então, por exemplo, vós devorais as casas das viúvas com pretexto de longas orações. Então a igreja está lá, Cristo não está lá, e onde Cristo não está, obviamente que vai entrar a mentira. O diabo vai prevalecer, porque onde Cristo está, o diabo tem dificuldade. Mas se Cristo não estiver, por isso Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. E eu pergunto, se Cristo está presente, os demônios têm ação? Não tem. Então, se nós estamos aqui, invocamos Cristo, e Cristo estiver aqui, o diabo não tem como nos levar pelo engano. Não tem. Ainda mais quando nós abrimos a palavra e buscamos a verdade presente. Agora, uma igreja que não tem um marido, cujo marido morreu e simplesmente morreu, não ressuscitou, não há o Cristo ressurreto ali. O que acontece com ela? Vai acontecer isso aqui, ó. Pois que devorais as casas das viúvas, devoram a igreja, não, porque o físico não precisa nem falar, né? Isso aí a gente já sabe, né? Mas vão sob pretexto de prolongadas orações. Então você vai, por exemplo, nas igrejas, o pastor fica lá na frente e ora, parece que ele é uma pessoa extremamente consagrada, tal, mas não, está devorando a igreja. Infelizmente, o que está fazendo ali não é o que Deus queria que fizesse, né? Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Quem vai ter mais rigoroso juízo? A liderança. A liderança vai sofrer mais rigoroso juízo, por quê? Por conta da hipocrisia, por conta do engano, né? Por onde começa o juízo? Pela casa de Israel, né? Vai começar por ali, sempre, e pela liderança, né? 15. E esse para mim, de tudo que se falou aqui, é o mais pesado de tudo. Por isso, vejam, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por quê? Porque percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo? Não. Discípulo? Não, o quê? Prosélito. O que é um prosélito? Sabe o que é um prosélito? Aqui, ó, isso é o prosélito. Certo? O prosélito, ele é o religioso convicto. Esse é o prosélito. Ele é aquele que ele é o quê? O que ele é? Ele é um escravo da igreja. Então chega o dia, não, ele vai na missa, ele vai no culto, mas ele é um prosélito. Não adianta querer mostrar a verdade para ele. Deixa eu perguntar para o meu pastor. Não, mas a minha igreja não ensina isso. Você vai tentar mostrar algo para ele. Não, mas a minha igreja não ensina isso. É o prosélito. A minha vizinha da congregação, quando nós começamos um debate a respeito do véu, ela falou justamente isso para mim. Eu vou ver o que o meu pastor, nós falamos ancião, né? Depende, né? Depende do local. Mas você fica com o ancião ou com a Bíblia? Ah, mas ele é o meu pastor. Infelizmente, né? Então veja, olha só, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. A diferença então, qual é a diferença entre o prosélito e o discípulo? Jesus disse, ide e fazei prosélitos? Discípulos. Ensinando o que eu vos tenho ensinado. Discípulo ensina o que Jesus ensinou. Prosélito ensina o que a igreja manda. Essa é a diferença entre o discípulo e o prosélito. Tá? Então, olha só. Percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de ter feito dele um prosélito, o que acontece? O que acontece? Mas aí 2 vezes mais filhos do diabo, né? O fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que pesado. Então, peraí. O pastor vai em busca de prosélito. Se for um discípulo, ele não quer, porque o que o discípulo faz? O discípulo questiona. O discípulo faz o que a irmã Neridi faz o que ela falou. Onde está escrito? Cadê? Onde está?
não é? O discípulo quer saber onde está escrito. E aí isso não interessa para o pastor, porque esse é um membro que vai incomodar. Porque se o pastor falar uma besteira lá, ele vai dizer, pastor, onde é que está escrito? E esse incomoda. Esse é o Elias, né? Já me achaste inimigo meu? És tu perturbador da igreja? Não foi isso que Acabe disse para Elias? Já me achaste? És tu perturbador? Não sou eu que sou perturbador. Tu, porque quebrantaste os mandamentos do Senhor. Quem é que incomoda a igreja? É o que questiona? Não, é quem não quer guardar os mandamentos do Senhor. Esse é o que perturba a igreja, a verdadeira igreja, né? Então, terrível, né? Quando você lê, depois de ter feito um prosélito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então, peraí, isso quer dizer que o pastor, quando faz prosélito, é o filho de quem? De Deus? Não, de quem? Do inferno. E faz 2 vezes mais filho do inferno do que ele mesmo. Terrível, gente. Pesadíssimo, né? Ai de vós, condutores cegos. O que é um condutor? O que é um condutor? O que guia. Ai de vocês, né, que guiam, mas são cegos. Imagine só o irmão Eduardo cego, pegando o carro aqui, saindo para dirigir, que estrago que não faz. Isso é um carro, isso é lata. Imagine então pessoas, conduzindo pessoas para o inferno, cegos. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Quer dizer, se jurar pelo templo, não tem problema nenhum. Mas se jurar pelo ouro do templo, ou seja, se você falou que vai dar, você tem que dar, porque se você não der, dinheiro só, né? Mudou alguma coisa? Nada, não mudou nada. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar representa quem? Cristo, certo? A mesma coisa que o templo. Cristo é o templo do Espírito Santo. Então quem é mais importante, Cristo ou a pedra, o templo físico? O tempo todo, né? O comparativo é simples. Jesus ia saindo do templo. E quando Jesus sai do templo, não tem mais razão do templo existir. Por isso que ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. No momento que o fundamento que é Cristo sai, aquilo lá virou só um bloco de massa e cimento e tijolo, mais nada. Não tem mais razão de existir. 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aqui vem uma questão do dízimo. Muitas pessoas às vezes questionam a gente e dizem assim, mas irmão Rogério, o dízimo era para o judeu, o dízimo era disso, o dízimo era daquilo. Irmãos, só esse texto já deveria abrir o coração de toda pessoa sincera. A questão não é, né, está certo, está errado, não, o que está escrito? E aí, veja só o que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que ele pegou? Ele pegou as coisas mais pequenininhas, certo? Então você vai lá, não, você tem o salário mensal e você dá o dízimo lá de um pouquinho que você ganhou. Esse é o exemplo, ele pegou as coisas mais pequenininhas, para mostrar quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, ele está mostrando, olha, vocês dizimam, pode ver, tudo coisinha pequena, né? Assim, o endro, a hortelã e o cominho. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E qual é a palavra que vem agora? O que diz agora? Vamos lá, vamos ler. Ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E agora, que palavrinha que está aí? Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que ele disse então? Ele disse que não era para dar o dízimo? Não, o que ele disse?
Vocês devem, mas não deve esquecer o resto também. Você deve dar o dízimo, né? Deveis fazer essas coisas, mas não omitir aquelas, certo? Então, o mais importante da lei não é o dízimo. O mais importante da lei o que é? A obediência, certo? Então, uma coisa não elimina a outra, né? Condutores cegos, 24. Coais um mosquito e engolis um camelo. O que quer dizer isso? Os fariseus diziam o seguinte: é preciso guardar a lei. E a lei apresentava alguns animais, e obviamente insetos, como imundos. Então o que eles faziam? Eles coavam toda a água para não engolir nenhum mosquitinho. Diziam que tinha que coar tudo para não engolir nenhum mosquitinho por engano, um bichinho por engano. Mas Jesus disse: vocês coam, né, os insetozinhos, mas vocês engolem um camelo. Não precisa nem explicar isso, né? Só entender o que ele estava falando ali, né? Quer dizer, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, das coisinhas pequenininhas, mas daí vai lá e engolem um camelo. Quer dizer, vão lá e deixam de fazer o que realmente tem, deixa de ajudar um pobre, deixa de ajudar uma pessoa que precisa. E vejam como o mundo está tudo trocado, né? Agora vocês veem, por exemplo, a própria cidade ensinando você a ser mal. Não, você não deve ajudar as pessoas, você não pode dar dinheiro para a pessoa. Como é que você vai julgar? Tudo bem, pode ser que haja uma pessoa e o teu coração diga: não, ele vai usar para droga. Eu não vou entrar nessa questão. Agora, se você não sabe, pessoa que está precisando de ajuda, a pessoa está lá às vezes deitada no frio. Esses dias eu desci do apartamento, não me lembro nem onde ia, passa um casal de haitiano, gente, ele com uma blusinha, mas sabe, tipo uma camiseta, mais frio, gente, frio. Né? Como é que você vai olhar uma coisa dessa e não vai ser tocado, gente? A Débora é um problema, ela vê um cachorro, ela vê tudo, ela vai lá, se bobear, nós ficamos tudo sem coberta, porque ela vai lá e pega e não... E é assim. E eu prefiro que seja assim, porque pelo menos, né, a gente, convenhamos, você abre o teu guarda-roupa, tem roupa lá, você abre teu armário, tua despensa tem comida. Às vezes as pessoas dizem: eles lá reclamavam no deserto, mas eles não tinham um armário com comida. Nós temos. Se hoje, eu não sei, mas eu arrisco dizer, se hoje, a Melody, por exemplo, o casal, se a partir de hoje eles perdessem o emprego, os dois, um exemplo hipotético, por favor, né? Vamos. Mas eles teriam comida, imagino que pelo menos aí para uns 10, 15 dias ainda, talvez até mais. Ou não? Sempre tem. Hã? Não, mas que seja um pão, arroz, tem, gente. Convenhamos. Os nossos irmãos lá no deserto não tinham. Que nós tocamos, né? Nós temos, né? Claro, nós temos. E a gente mesmo assim reclama. Né? Quanta gente que reclama de nada. Bom, é hora de repensar isso tudo, né? Já estamos terminando. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O que está dizendo aqui? É prato? O que está falando aqui? Estamos falando de prato? Vamos fazer a leitura sempre espiritual. Vocês limpam o quê? Vocês tomam banho, vão lá, tomam banho, põem uma roupa bonita, põem mais o que tem? Dentro, o que tem? Do coração. Cheio de demônio, né? Rapina, ave. E pode ver a moda hoje. Qual é a moda hoje? Vocês já viram tanta academia na vida de vocês como tem agora? Lá no nosso escritóriozinho, lá abriu uma academia na frente, gente não tem lugar para estacionar. É entupido de gente. E convenhamos, né? Eu não sei nem como administra isso, mas olha as roupas que as mulheres estão usando. Antigamente roupa de academia era para academia, né? Hoje não, hoje é para sair na rua normal. Pois é. E virou moda, né? Quer dizer, você limpa o quê? O prato, o exterior, né? Mas o interior cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Limpeza espiritual, obviamente, né? Esse interior que ele fala é o coração, não? Claro, né? o coração, primeiro o coração, a mente, né? É que Deus sempre usa, pode ver, Deus sempre usa coração mais do que mente. Por quê? Porque o coração é que mostra a questão do amor, certo? A mente, ela é fria, né? É verdade que o apóstolo Paulo diz, né? Nós temos a mente de Cristo,
Mas o amor é refletido sempre, né, tendo o coração como base. Por isso, o que ele está dizendo é o seguinte: você pode até servir a Deus com a mente. Eu sei que no sábado não posso fazer, então, não vou fazer. Mas o coração não ama o sábado. Jesus disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Eu tenho orado pedindo a Deus que eu aprenda a amar a lei, porque hoje é possível, e eu devo confessar isso, muitas vezes a gente guarda a lei porque sabe que é para guardar, mas a gente não guarda por amor, e a gente precisa aprender a amar a lei, e para amar a lei só um coração novo, né? Então é preciso, como Davi diz: Senhor, me dá um coração novo, um coração que ame a tua lei. Imagine que coisa maravilhosa você pudesse dizer: agora eu vou ler a Bíblia, que maravilha. E ao passo que você, por outra vez, diz: não, eu preciso ler a Bíblia. Olha a diferença. Há uma diferença gritante entre precisar e gostar. Então a gente tem que pedir a Deus que nos faça gostar de ler a Bíblia, né? Aprender a amá-la. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, 27, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Desnecessário comentar também, né? Mesma coisa que a gente falou. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso é para todos nós. Todos nós. De uma ou de outra maneira, né? A gente pode estar nisso, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja que ele está batendo forte o tempo todo nos pastores, nos líderes e tal. E não é por acaso. É porque a liderança realmente está muito corrompida. Isso é para nós hoje. Lembrem-se, Mateus 23, verdade presente. É do que estamos falando aqui. Ele está preparando o caminho. Para você entender Mateus 24, você tem que entender o que ele está falando aqui, né? Assim vós exteriormente, 28, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, de novo, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais o monumento dos justos, e dizei: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. A irmã Neridia, a irmã é adventista ainda hoje? A irmã frequenta, desculpa, a irmã frequenta a igreja adventista? Por que não? Fique à vontade, por que não? Não, por causa da... que a gente foi descobrindo sobre a Trindade. A irmã chegou a ser excluída? Não. Porque eu comecei lá em Londres, que eu morava lá. Lá a gente já... Então eu fui batizada lá. Certo. Em Londres, né? Primeiro, né? Sim. Daí, eles já viram que a gente era diferente, porque a gente não concordava com certas coisas que tinha na igreja. Aí o pastor mudou a gente para uma outra igreja, começando uma nova, bem longe dos outros. Daí, quando eu voltei, ficou assim. Entendi. Jane, obrigado, Ana. Jane, você chegou a ser excluída? Não, né? Não, eu chamei o primeiro ancião lá em casa e falei para ele: risca meu nome, né? Pode riscar, eu prefiro eu te chamar você aqui, porque não precisa ser excluído, não. Eu já reconheci, já sei a verdade, então tira meu nome da igreja, porque eu não quero que meu nome fique lá. Amém. Vejam, a irmã Jane é testemunha, eu preferiria que houvesse outro testemunho, mas enfim, só para isso ficar bem claro. Veja que ele diz aqui, vamos ler de novo para vocês verem que interessante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Mas eles fizeram isso, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Filhos espirituais também. Veja, hoje, por exemplo, esse próprio livro que a irmã Fernanda pediu, esse livro que a irmã Neide daqui a pouco vai estar recebendo, que é o Boas Novas. O que você ouve hoje na igreja sobre Wagner Jones? Sábado passado, inclusive, eu estava visitando um pessoal, chegou um pastor, eu nem sabia que era pastor, e foi falar de Wagner Jones. Eu falei: pastor, mas simplesmente não, eles são apóstatas. Mas como que são apóstatas esses homens? Leia os livros que eles escreveram. Então veja, eles mesmos confessam hoje também que estão perseguindo os servos de Deus.
né? Nós fomos excluídos sem direito à defesa. Rogério, porque eu também estava na lista da... Sim, Eu estava na lista, então foi assim, cada sábado, né? claro, que eles sempre faziam, tinha eles excluíam, né? Claro. Eu falei, então, chamei ele e falei, pode tirar meu nome daqui. O que aconteceu, né? Eu também comecei a estudar a questão e eu era ancião, a Jane lembra. E eu cheguei, um dia de sábado, eu coloquei para a igreja que esse tema devia ser estudado. Eu nem disse, olha, é assim, assado. Não, 2 anos estudando, eu disse, senhor, o senhor sabe que a hora que eu pregar isso aqui, vão me excluir. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou para fazer o senhor que coordena. Gente, aquele sábado, a igreja da Claudete, né, ela não tinha, devia ter 100 e poucos membros, né? 120. Aquele sábado estava entupido. E Mas logo o pátio entupido. inteirinho. Cheio. Tinha Lembra que estavam os comportores? os comportores. Foram tudo lá. Então. Nos 80, lá no pátio. Estava lotada a igreja. É como se Deus dissesse, não, vamos, né? E aí, Ficou e literal, nós éramos uma igreja, né, Jane, bem unida. fervorosa, Bem maravilhosa. unida. Você entrava na igreja, caísse qualquer coisinha no chão, escutava. Muito fervorosa, muito cuidadosa, tal. Só que eu subi como ancião, desci como leproso. Lembra, né? Gente, um troço absurdo. E aí, né, e eu não falo isso para vanglória, por favor. Né, não deixar a gente se defender. Não. A ideia é que viriam, né, o Ivanaldo viria apresentar o tema e depois eu iria apresentar sobre a ótica, né, do que eu estava estudando. Não, e te deram 30 dias encerrado no depois foi. E acabou. Então, hoje não é diferente. Ah, mas eu não estou vendo gente expulsar nas igrejas. Não está. Mas vai para a igreja adventista para ver. Um monte de gente foi expulsa, sem nenhuma chance de defesa. Por quê? Porque ali tem gente que estuda. É o mesmo que vocês hoje. Tenta entrar numa igreja hoje e ficar lá um pouco para ver. Agora, tem gente que chega para mim e diz assim, mas irmão Rogério, eu estou lá, só que eu fico quietinho. Falei, isso. Não adianta nada. Jesus disse o quê da luz? Para pôr embaixo da mesa? Onde que é para pôr a luz? Para brilhar, para iluminar tudo. Se Deus te deu luz, qual é o teu papel? Teu papel é falar. Agora, se você vai ficar aqui, claro, daí o diabo venceu. O diabo disse, não, você pode ficar aí, só que fica quietinho aí, não fala essas coisas aí. Claro, daí o inimigo está te calando, está calando aquele que, né? Enfim, finalizamos aqui. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Vejam, no final das contas, nós somos chamados para falar a verdade. E a mensagem que nós temos é uma mensagem que dói. Agora, não tem que doer? Veja, se eu amo o meu vizinho, se eu amo o meu amigo, se eu amo a minha amiga, se eu amo o meu irmão, e estou vendo que a Bíblia está me dizendo, olha, vocês buscam, fariseus hipócritas, né? Percorre o céu, a terra, o mar, atrás um prosélito. Quando acha, o transforma 2 vezes mais filho do inferno. Imagine, você não vai falar. Vai passar o tempo, daqui a pouco aquele teu vizinho que você não falou, vai descobrir que está perdido, porque ele vai chegar para o pastor, vai dizer, pastor, olha, não, mas espera aí, pastor, nós estava errado, olha aí, pastor, o que está acontecendo? Não. E aí a pessoa vai chegar, o vizinho vai chegar para você e vai dizer, você sabia E não me avisou. e não me avisou. Você sabia e não me falou, e agora eu estou perdido e a culpa é tua. E o sangue dela vai estar sobre a tua cabeça. Isso não é uma ameaça, irmão. A verdade é que nós temos uma verdade presente e nós precisamos falar. Nós fomos chamados para isso. O que quer dizer trombeteiro? Avisa, toca a trombeta, fala. Se eu disser que vem a espada e o trombeteiro não tocar a trombeta, ou aquele que não se deu por avisado, certo? Se perderá por ele próprio, mas eu requererei, o sangue estará sobre você. Então, a mensagem que nós temos é a mensagem de Elias, é a mensagem de João Batista. Convenhamos, irmãos, né? Como é que eu sei que eu estou sendo um Elias e como é que eu sei que estou sendo um João Batista?
Se eu levo a cabo a mesma missão que eles levaram. Se eu fizer o que eles fizeram, eu sei que eu estou sendo movido pelo espírito de Elias e pelo espírito de João Batista. E isso é o que realmente deve nos impulsionar. Imagina, você lê e vê de Elias que foi trasladado, você vê de João Batista que Jesus disse, não houve profeta maior que ele. E você tem o privilégio de fazer exatamente o que eles fizeram, e você diz, não vou fazer porque o pastor vai ficar bravo, não sei quem vai ficar bravo. Não dá, né? Tá bem? Gratos pela paciência de todos. Vamos orar?